Quantas batalhas você travou sozinho? Quantas noites passou em claro tentando resolver algo que parecia maior do que você? Quantas vezes sua mente repetiu como um disco arranhado: eu preciso fazer algo, eu preciso controlar, eu preciso encontrar uma saída. E quanto mais você tentava, mais a vida travava. Você já parou para perceber isso? Quanto mais você se agita, mais as portas parecem se fechar diante de você. Quanto mais força você faz, mais a solução se distancia. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa entre os dedos. Existe um ponto, meu querido amigo, em que o esforço humano simplesmente não abre portas. Existe um limite onde sua mente consciente, por mais brilhante que seja, não alcança. Onde sua vontade, por mais determinada, não penetra. Mas o silêncio interior, ah, o silêncio interior, ele abre portas que nenhuma força física pode abrir, porque é quando você para, quando solta, quando entrega, quando finalmente cessa a luta interna, que a força divina, que sempre esteve esperando pacientemente, finalmente encontra espaço para entrar. Eu não estou falando de desistir, longe disso. Estou falando de algo muito mais poderoso. Estou falando de uma lei espiritual tão antiga quanto a própria criação. Uma lei que os sábios de todas as eras conheciam e que a humanidade moderna, em sua agitação frenética, esqueceu completamente. Esta lei diz algo revolucionário, algo que pode transformar sua vida esta mesma noite. Enquanto a mente consciente luta, a divina não pode agir. Quando a mente descansa, o infinito trabalha. Você compreende o que isso significa? Significa que suas maiores transformações não virão quando você forçar, planejar obsessivamente ou tentar controlar cada detalhe. Elas virão quando você confiar. Quando você render-se, não à derrota, mas à inteligência infinita que opera através de você. Pense na semente que você planta no solo. Ela não luta para crescer. Ela não se debate tentando forçar suas raízes através da terra. Ela simplesmente descansa na escuridão úmida, confiando nas leis da natureza, e a inteligência divina que a criou cuida de todo o resto. A semente para e a natureza age. O mesmo princípio governa sua vida. Você pode até não ter percebido ainda, mas há algo trabalhando dentro de você agora mesmo. Algo muito maior que sua mente consciente, muito mais sábio que todos os seus planos. É o subconsciente, o canal através do qual a inteligência divina flui. E ele não opera sob tensão. Ele não responde ao medo. Ele não se move pela ansiedade ou pela tentativa desesperada de controlar tudo. O subconsciente, meu amigo, só se abre quando você para. Quando você finalmente cessa a agitação interior e diz com simplicidade: eu entrego, eu confio. Porque nesse momento de entrega sagrada, nesse instante de rendição consciente, você cria um espaço vazio. E a natureza não tolera o vazio. Ela precisa preenchê-lo. Quando você para, Deus age. Quando você solta, o invisível trabalha. Quando você respira fundo e entrega, a força divina que sempre esteve ao seu redor, aguardando permissão, finalmente entra em ação. Esta noite, você está prestes a descobrir algo que mudará para sempre a maneira como você enfrenta seus desafios. Você vai aprender por que suas maiores mudanças não vêm quando você força, mas quando você confia. Por que as soluções mais perfeitas não surgem quando você se debate, mas quando você descansa? E você vai entender de uma vez por todas que o poder que transforma mundos não está em suas mãos cansadas, está na rendição tranquila do seu coração. Há uma sabedoria milenar escondida neste princípio. Os místicos a conheciam. Os santos a praticavam. Jesus a demonstrou quando disse:
Não sou eu quem faz as obras, mas o Pai que habita em mim. Ele parou, e Deus agiu. Você está prestes a aprender como fazer o mesmo, porque eu vou lhe mostrar, não apenas conceitualmente, mas de forma que você possa sentir em seu próprio corpo, em sua própria vida, que existe uma maneira de viver onde você não carrega mais o peso do mundo sozinho. Uma maneira de existir onde a inteligência infinita assume o controle e faz por você o que você jamais conseguiria fazer por si mesmo. E tudo começa com um ato aparentemente simples, mas profundamente revolucionário. Você precisa parar. Parar fisicamente, sim, mas mais importante, parar mentalmente, parar emocionalmente, parar de se debater como um nadador que está se afogando e que, ao parar de lutar, finalmente descobre que a água sustenta. Quantas portas você tentou abrir empurrando com toda a sua força, quando elas só precisavam ser puxadas suavemente? Quantas soluções você afastou com sua agitação, quando elas já estavam vindo em sua direção? Quantos milagres você bloqueou com sua insistência em controlar, quando tudo o que precisava fazer era permitir? Hoje, isso termina. Esta noite marca o fim da luta solitária e o início da parceria sagrada. O fim da tensão esgotante e o começo da confiança transformadora. Porque você vai descobrir que dentro de você existe uma força, não sua força pessoal, mas a força divina, que está esperando apenas uma coisa de você: que você pare, que você solte, que você confie. E no momento em que você fizer isso, no exato instante em que você cessar a agitação interior e entrar no estado receptivo da fé, algo extraordinário acontecerá. Algo que sua mente consciente nunca poderia orquestrar. Algo que nenhum esforço humano poderia produzir. Você sentirá uma mudança. Sutil no começo, mas inegável. Uma sensação de alívio, como se um peso que você carregava há anos finalmente fosse retirado de seus ombros. Uma paz que não vem de circunstâncias externas, mas de uma certeza interior profunda de que você não está mais sozinho. E então, nos dias seguintes, às vezes nas horas seguintes, você começará a notar sincronicidades. Portas que se abrem sem esforço. Pessoas que aparecem exatamente quando você precisa. Soluções que surgem de lugares inesperados. Respostas que chegam sem que você precisasse persegui-las. Porque você parou. E Deus agiu. Esta é a promessa que eu faço a você esta noite. E esta promessa não vem de mim. Ela vem da lei espiritual imutável que governa o universo. A lei que diz: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Aquieta-te. Para. E então, observe o divino trabalhar. Você está pronto? Você está disposto a soltar o controle por tempo suficiente para descobrir que nunca precisou dele? Você está preparado para experimentar o que acontece quando você para de empurrar e começa a permitir? Então, respire fundo. Porque o que vem a seguir vai transformar não apenas sua compreensão, mas sua própria experiência de vida. O momento em que você para é o momento em que Deus age. E essa verdade, meu querido amigo, vai libertá-lo de uma vez por todas. Existe uma lei espiritual tão antiga quanto a própria criação. Uma lei que não foi inventada por homens, mas descoberta por aqueles que tiveram a coragem de olhar para dentro de si mesmos e observar como a vida realmente funciona. Esta lei é absoluta. Ela não falha, não hesita, não faz exceções, e ela diz algo que pode soar estranho aos ouvidos da mente racional, mas que ressoa profundamente no coração de todo aquele que já experimentou um milagre. Enquanto a mente consciente luta, a divina não pode agir. Quando a mente descansa, o infinito trabalha. Deixe-me explicar isso com clareza cristalina, porque compreender esta lei é compreender a chave mestra que abre todas as portas da sua vida. Você possui duas mentes,
Não no sentido de duas entidades separadas, mas de dois níveis de funcionamento mental completamente distintos. A primeira é a mente consciente, aquela que pensa, planeja, raciocina, toma decisões. É a mente do dia, a mente do esforço, a mente que diz: eu vou fazer acontecer. A segunda é a mente subconsciente, o vasto oceano silencioso que opera abaixo da superfície da consciência. Esta é a mente que controla cada batida do seu coração, cada respiração, cada processo de cura, cada função vital do seu corpo. É a mente da noite, a mente do milagre, a mente que diz: está feito. Agora, aqui está o segredo que muda tudo. O subconsciente é o canal. O único canal verdadeiro, através do qual a inteligência divina flui para a sua vida. Quando eu falo em Deus agindo, estou falando desta inteligência infinita, operando através do seu subconsciente para reorganizar circunstâncias, abrir portas, curar o corpo, atrair oportunidades e manifestar soluções que a mente consciente jamais poderia conceber. Mas, e este é o mas crucial que a maioria das pessoas não compreende, o subconsciente não opera sob tensão. Ele não responde ao medo, não se move pela ansiedade, não reage à tentativa desesperada de controlar tudo. Quando você está em estado de luta, agitação, preocupação obsessiva, você está operando exclusivamente através da mente consciente. E a mente consciente, por mais brilhante que seja, tem limitações severas. Ela só enxerga as possibilidades óbvias. Ela só conhece os caminhos já trilhados. Ela só pode trabalhar com aquilo que já sabe. A mente subconsciente, por outro lado, tem acesso à inteligência infinita que criou o universo. Ela conhece caminhos que você nunca imaginaria. Ela vê soluções que seus cinco sentidos não captam. Ela pode orquestrar sincronicidades que parecem milagres, mas que são simplesmente a lei espiritual em operação. E esta mente profunda, este canal do divino, só se abre quando você para. Vou repetir porque isso é fundamental. O subconsciente só se abre quando você para, não quando você desiste, não quando você se rende à derrota, mas quando você cessa a luta interior. Quando você para de tentar forçar as coisas a acontecerem do jeito que sua mente limitada acha que elas deveriam acontecer. Pense nisso. Quando você está tenso, preocupado, forçando, controlando, sua mente consciente está dominando completamente. E enquanto ela domina, o subconsciente não tem espaço para trabalhar. É como se você estivesse falando alto o tempo todo e depois reclamasse que Deus não responde suas orações. Deus estava respondendo, mas você estava fazendo tanto barulho interno que não conseguia ouvir. Eu ensinei durante anos que o que é impresso no repouso é expresso na realidade. Esta é uma das declarações mais poderosas que você jamais ouvirá. Leia novamente. Deixe-a penetrar profundamente. O que é impresso no repouso, não na agitação, não no esforço desesperado, mas no repouso, é aquilo que se manifesta em sua vida física. Por quê? Porque é no repouso que o subconsciente aceita a impressão. É quando você aquieta a mente consciente que o subconsciente finalmente tem permissão para receber a ordem divina e começar a trabalhar em seu cumprimento. Você já notou que suas melhores ideias vêm quando você não está tentando? No chuveiro, logo antes de dormir, caminhando sem rumo. São esses momentos de pausa que permitem ao subconsciente entregar à consciência aquilo que ele já estava processando nas profundezas. A solução para o problema que você vinha remoendo há dias surge de repente, sem esforço, exatamente quando você para de pensar nele. A oportunidade que você precisava aparece do nada, logo depois que você finalmente solta a ansiedade de encontrá-la. Isso não é coincidência. É a lei em operação.
Agora, deixe-me ser ainda mais específico sobre como esta lei funciona na prática da vida real. Quando você está em estado de luta, mentalmente se debatendo com um problema, emocionalmente agitado, fisicamente tenso, você está emitindo uma frequência de resistência. E a lei universal é clara: aquilo a que você resiste, persiste. Você não pode resolver um problema a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Você não pode forçar uma porta que abre para dentro. Você não pode encontrar paz através da agitação. O que você pode fazer é parar. Realmente parar. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Soltar o problema. Entregá-lo. Render-se não à derrota, mas à inteligência superior que sabe exatamente como resolvê-lo. E quando você faz isso, quando você genuinamente para, algo extraordinário acontece no nível invisível. O subconsciente, que estava sendo bloqueado pela sua agitação consciente, finalmente se abre. Como uma flor que só desabrocha quando a luz é suave, o subconsciente se expande quando você cessa a pressão. E nessa abertura, a inteligência divina flui. Ela não flui porque você a ganhou ou mereceu. Ela flui porque essa é a natureza dela. A inteligência infinita está sempre fluindo, sempre disponível, sempre pronta para agir. Mas você precisa criar o espaço para que ela entre. E esse espaço é criado quando você para. Vou lhe dar uma imagem que tornará isso cristalino. Imagine que você está numa sala escura com uma vela na mão, procurando desesperadamente a saída. Você corre de um lado para o outro, tropeçando em móveis, batendo nas paredes, cada vez mais frustrado. A vela balança na sua mão, a chama trêmula, quase apaga. Mas se você parar, se ficar completamente imóvel por apenas um momento, a chama da vela se estabiliza. E nessa luz estável, você finalmente consegue ver onde está a porta. Ela sempre esteve ali. Mas você só conseguiu vê-la quando parou de se debater. Sua mente consciente é você correndo com a vela. Sua mente subconsciente é a luz estável que revela o caminho. E a pausa, aquele momento sagrado de quietude interior, é o que permite que a luz faça seu trabalho. Esta lei se aplica a absolutamente tudo em sua vida. Quer atrair prosperidade? Pare de persegui-la ansiosamente. Entre no estado mental de já tê-la. Descanse nessa certeza. O subconsciente organizará as circunstâncias. Quer cura física? Pare de lutar contra a doença. Entregue seu corpo à inteligência que o criou. Descanse na confiança de que ela sabe exatamente como restaurá-lo. Quer resolver um relacionamento? Pare de forçar, manipular, controlar. Entre no estado de paz interior. A sabedoria sobre o que fazer virá naturalmente. Quer encontrar seu propósito? Pare de procurar freneticamente lá fora. Aquiete-se. A resposta já está dentro de você, esperando o momento de silêncio para emergir. Você vê o padrão? A lei é sempre a mesma. Pare. O subconsciente abre. Deus age. Não é preguiça. Não é passividade. É receptividade ativa. É você criando conscientemente o estado interior que permite à força divina fazer por você o que você não poderia fazer sozinho. Os mestres espirituais de todas as tradições compreenderam esta lei. Os místicos cristãos chamavam isso de rendição à vontade divina. Os sábios orientais falavam de Wu-Wei, a ação através da não-ação. Os praticantes da oração científica, como eu, entendemos isso como a impressão correta no subconsciente. Mas todos estão falando da mesma verdade fundamental. Quando você solta o controle consciente e entra no repouso da fé, a inteligência infinita assume o comando. E esta inteligência, meu amigo, esta inteligência não comete erros. Ela vê o caminho perfeito. Ela conhece o tempo certo.
Ela orquestra coincidências que sua mente limitada chamaria de impossíveis. Mas para que ela haja, você precisa parar de bloqueá-la com sua agitação. Você precisa entender algo profundamente. O medo bloqueia, a ansiedade interrompe, a tentativa desesperada de controlar cria resistência. Toda vez que você entra em pânico, você está dizendo ao subconsciente: não confio em você, não acredito que você pode resolver isso. Preciso fazer tudo sozinho. E o subconsciente, sendo obediente, se retrai e deixa você lutar sozinho. Mas quando você para, quando respira fundo e diz silenciosamente: eu confio, eu solto, eu permito, você está enviando um sinal completamente diferente. Você está dizendo: eu reconheço que existe uma sabedoria maior do que a minha. Eu me abro para ela agora. E o subconsciente, que sempre esteve esperando esse convite, finalmente tem permissão para trabalhar. O princípio é simples, mas profundo. A luta consciente cria bloqueio. O repouso consciente cria abertura. E na abertura, Deus age. Esta é a lei. Imutável, infalível, sempre operando. Agora você a conhece. E conhecer uma lei espiritual é o primeiro passo para usá-la conscientemente em seu favor. No próximo momento desta nossa jornada, vou mostrar a você uma imagem tão vívida, tão clara, que você nunca mais esquecerá como esta lei funciona. Você vai sentir isso em seu corpo. Vai reconhecer isso em sua própria experiência. Porque uma coisa é entender intelectualmente, outra coisa é ver com os olhos da imaginação. E quando você vê, quando você sente, quando a verdade penetra não apenas na mente, mas no coração, é então que a transformação real começa. Deixe-me pintar uma imagem para você. Uma imagem tão simples, tão cotidiana, que você já viveu centenas de vezes, mas talvez nunca tenha percebido a verdade espiritual profunda escondida nela. Imagine que você está segurando uma xícara de porcelana fina, delicada, cheia de água até a borda, tão cheia que qualquer movimento brusco fará a água transbordar. Agora, imagine que você precisa atravessar uma sala com essa xícara na mão. Do outro lado da sala está algo importante, algo que você precisa alcançar sem derramar uma gota sequer. O que acontece se você anda rápido? A água chacoalha, derrama. O que acontece se você tenta controlar cada milímetro do movimento tenso, os músculos contraídos, os olhos fixos na superfície tremulante da água? Você derrama mais ainda, porque a tensão cria tremor. O controle excessivo gera instabilidade. Mas o que acontece quando você para? Quando você fica completamente imóvel, nem que seja por 3 segundos, a água se estabiliza. A superfície, que estava agitada, ondulante, caótica, gradualmente se acalma. Volta ao seu estado natural de equilíbrio perfeito. E então, só então, você pode dar o próximo passo com confiança, sabendo que a água permanecerá estável. Esta xícara é a sua mente. A água dentro dela é a força vital, a energia divina, a inteligência infinita que flui através de você. E o que determina se essa força trabalha a seu favor ou se desperdiça em agitação inútil é simples. Você está parado ou está se debatendo? Quando você força, quando corre, quando tenta controlar tudo com tensão e ansiedade, a água da sua mente transborda, a energia se dispersa, a clareza se perde, e você avança tropeçando, deixando um rastro de oportunidades perdidas, soluções desperdiçadas, milagres derramados pelo chão. Mas quando você para, quando você respira, aquieta, permite, a água se estabiliza. E na estabilidade, tudo fica claro. Na calma, a resposta aparece. No repouso, a ação divina se manifesta. Você já viveu isso, não viveu?
Já teve aquele momento em que, depois de tanto se debater com um problema, você finalmente desistiu? Não de forma derrotada, mas num suspiro profundo de: ok, eu não sei mais o que fazer. E então, horas depois, às vezes minutos depois, a solução surgiu. Límpida, óbvia, como se sempre estivesse ali. Era a água voltando ao nível perfeito. Era a mente subconsciente, finalmente livre da interferência ansiosa da consciência, entregando a resposta que já estava processando. Deixe-me dar outro ângulo a esta mesma verdade. Pense num lago de montanha, águas profundas, cristalinas, cercadas por picos nevados que se erguem majestosos contra o céu azul. Quando o vento sopra, a superfície do lago fica agitada. Ondas pequenas formam-se. A imagem das montanhas refletida na água fica distorcida, fragmentada, impossível de ver com clareza. Mas, quando o vento cessa, quando tudo se aquieta, a superfície do lago torna-se um espelho perfeito. As montanhas se refletem com uma nitidez tão impressionante que você mal consegue distinguir onde termina a realidade e começa o reflexo. O céu, as nuvens, os picos, tudo aparece na água com perfeição absoluta. Este lago é o seu subconsciente. As montanhas são a realidade divina, a perfeição já existente no mundo invisível, as soluções que já estão criadas, aguardando apenas manifestação. E o vento? O vento é a sua mente consciente agitada. Preocupação, medo, tentativa de controle, pensamentos que correm em círculos sem parar. Quando o vento sopra forte, você não consegue ver o reflexo. As respostas estão lá, mas a superfície está agitada demais para refletir com clareza. Você olha para o lago da sua mente e vê apenas distorção, confusão, caos. Mas quando você para, quando o vento da ansiedade cessa e a superfície se aquieta, a verdade se revela. Perfeita, completa. Sempre esteve ali. Você não precisa criar a montanha, ela já existe. Você só precisa aquietar a superfície para vê-la refletida com clareza. Você não precisa inventar a solução. Ela já está pronta no reino invisível das possibilidades. Você só precisa parar tempo suficiente para que ela se reflita na superfície calma da sua consciência receptiva. Isso é o que acontece quando você para e deixa Deus agir. Aqui está outra imagem que vai gravar esta verdade em seu coração para sempre. Você já viu uma criança tentando pegar um punhado de areia na praia? Ela fecha a mão com força, tentando segurar o máximo possível. E o que acontece? A areia escapa por entre os dedos. Quanto mais ela aperta, mais perde. Mas se ela simplesmente abre a mão, se mantém a palma plana, receptiva, relaxada, a areia permanece ali, estável, segura. A vida funciona exatamente assim. Quanto mais você aperta, quanto mais tenta controlar, forçar, manipular, mais as bênçãos escapam. Não porque você não as merece, não porque você não está se esforçando o suficiente, mas porque apertar cria pressão, e a pressão bloqueia o fluxo. Quando você abre a mão, quando solta, quando confia, quando relaxa na certeza de que o que é seu virá naturalmente, as bênçãos permanecem. Mais do que isso, elas se multiplicam. Esta é a matemática divina que desafia toda a lógica humana. Soltar não é perder. Soltar é permitir que você receba. Mais uma imagem. Esta você vai sentir fisicamente. Pense em alguém tentando nadar contra uma correnteza forte. A pessoa se debate, move os braços freneticamente, chuta com as pernas, luta com cada grama de força que tem. E o que acontece? Ela se cansa, a correnteza a arrasta, a exaustão a domina. Em poucos minutos, ela não aguenta mais. Mas um nadador experiente sabe o segredo. Não lute contra a correnteza. Ele para de lutar, vira-se de costas, flutua.
Deixa-se levar por um momento, conservando energia. E então, quando a correnteza naturalmente se afrouxa, como toda correnteza eventualmente afrouxa, ele nada calmamente na diagonal, saindo dela sem esforço. Você está nadando contra a correnteza da vida, debatendo-se, lutando, gastando toda a sua energia tentando forçar as coisas a acontecerem do seu jeito, no seu tempo. E a vida, como uma correnteza implacável, continua te arrastando, te esgotando, te fazendo sentir que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas e se você parasse de lutar? E se, por apenas um momento, você se virasse de costas, flutuasse e confiasse que a inteligência da própria vida sabe para onde você precisa ir? Você descobriria algo revolucionário. A correnteza não é sua inimiga. Ela está te levando exatamente para onde você precisa estar. Mas você estava lutando tanto que não percebia. Quando você para de resistir, a jornada se torna suave. Quando você confia no fluxo, você chega ao destino sem exaustão. E o que parecia impossível se revela surpreendentemente simples. Agora, a imagem final. A mais poderosa de todas. Imagine um agricultor plantando sementes. Ele prepara a terra, planta as sementes com cuidado, cobre-as com solo fértil, rega o campo. E então? Então ele vai para casa, dorme, acorda no dia seguinte e cuida de outras coisas. Ele não vai até o campo a cada hora, desenterrando as sementes para verificar se estão crescendo. Ele não grita com a terra: cresce, cresce logo, por que você não está crescendo? Ele não tenta puxar as plantas para fora do solo para apressar o processo. Ele para e deixa a natureza trabalhar, porque ele sabe, com uma sabedoria que vem de gerações de experiência, que a semente tem em si mesma toda a inteligência necessária para crescer. Que o solo, o sol, a chuva e as leis invisíveis da natureza farão seu trabalho. Tudo o que ele precisa fazer é ter feito sua parte, plantar, e então sair do caminho. Você é o agricultor. Sua prece, sua intenção clara, seu desejo sincero, isso é a semente plantada no solo fértil do subconsciente. E agora? Agora, você precisa parar de desenterrar a semente a cada momento para verificar se ela está crescendo. Você precisa confiar que as leis invisíveis estão trabalhando. Você precisa sair do caminho e deixar a inteligência divina fazer o que ela faz melhor: manifestar na realidade aquilo que foi plantado na fé. A xícara de água que se estabiliza quando você para de se mover. O lago de montanha que reflete a verdade quando o vento cessa. A mão aberta que retém a areia. O nadador que flutua em vez de lutar. O agricultor que planta e depois descansa. Todas essas imagens estão dizendo a mesma verdade. Quando você para, quando solta, quando confia, quando descansa, a vida se organiza ao seu redor. As respostas aparecem, as portas se abrem, os milagres acontecem, não porque você os forçou, mas porque você finalmente permitiu. Você entende agora? Realmente entende? Não apenas com a mente, mas com algo mais profundo, com aquela parte de você que reconhece a verdade quando a ouve? Parar não é desistir. Parar é posicionar-se para receber. Parar não é fraqueza. Parar é a maior demonstração de fé que existe. Porque você está dizendo: eu confio que existe algo maior do que eu trabalhando aqui, e eu vou sair do caminho e deixá-lo agir. Assim é a sua mente. Quando você força, ela transborda. Quando você aquieta, ela se estabiliza. E na estabilidade, na paz, no repouso, na entrega consciente, a resposta aparece. Como água que volta ao nível perfeito, como montanhas que se refletem num lago calmo, como areia que permanece na mão aberta, como o nadador que chega à margem sem lutar, como a semente que brota exatamente quando deve brotar, natural, perfeita, divina. E tudo o que você precisou fazer foi parar.
Deixe-me contar a você a história de Lucas, um homem comum como você e eu, que descobriu esta lei da maneira mais difícil e mais transformadora possível. Lucas era dono de uma pequena empresa, nada extraordinário, uma empresa de serviços que ele havia construído do zero, com suor, sacrifício e anos de trabalho árduo. Era sua criação, seu orgulho, a fonte de sustento para sua família. Mas então algo aconteceu. A economia mudou. Os clientes começaram a desaparecer. As contas começaram a se acumular. E pela primeira vez em 10 anos, Lucas viu sua empresa, sua vida, desmoronando diante de seus olhos. Ele não ficou parado. De jeito nenhum. Lucas era um lutador. Ele sempre havia resolvido tudo com esforço, determinação, trabalho duro. Então foi isso que ele fez. Reuniões, estratégias, telefonemas desesperados para clientes antigos, noites sem dormir repassando os números, procurando uma saída que não conseguia encontrar. Ele trabalhava 16, 17 horas por dia. Sua mente nunca parava, nem quando estava com a família, nem quando fechava os olhos à noite. Sua esposa via a tensão no rosto dele, o peso nos ombros, a luz apagando-se lentamente em seus olhos. Lucas, ela dizia suavemente, você precisa descansar, você precisa confiar que as coisas vão se resolver. Mas Lucas não podia descansar, não quando tudo estava desmoronando, não quando ele precisava fazer algo. Ele acreditava que se parasse, se soltasse o controle por um segundo sequer, tudo desabaria de vez. Então, ele continuou lutando, forçando, empurrando. E sabe o que aconteceu? Tudo piorou. Cada estratégia que ele tentava falhava. Cada solução que parecia promissora desmoronava. Era como se, quanto mais ele se esforçava, mais a vida o empurrava na direção oposta. Como se o universo estivesse conspirando contra ele. Até que chegou aquele dia, aquele momento que mudaria tudo. Lucas estava no escritório tarde da noite, sozinho. Os papéis espalhados pela mesa, os números que não fechavam, as contas que não podia pagar. E pela primeira vez em sua vida de adulto, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição da exaustão. A rendição de quem finalmente percebe que não pode controlar tudo, que não tem todas as respostas, que está simplesmente cansado de lutar sozinho. Ele encostou-se na cadeira, fechou os olhos. E pela primeira vez em meses, ele simplesmente parou. Parou de planejar, parou de calcular. Parou de tentar forçar uma solução que sua mente não conseguia ver. E ali, naquele silêncio cansado, ele disse apenas uma coisa. Uma frase simples que mudou tudo. Eu entrego. Deus age agora. Ele não disse isso com grande fé. Não foi um momento de iluminação dramática. Foi apenas um suspiro cansado de um homem que não tinha mais nada para dar. Um sussurro de rendição. Mas aquele sussurro abriu uma porta que toda a sua luta havia mantido trancada. Lucas foi para casa. Pela primeira vez em semanas, ele jantou com a família sem pensar no trabalho, conversou com os filhos, abraçou a esposa e, naquela noite, ele dormiu, profundamente, sem os pensamentos circulares que costumavam atormentá-lo até a madrugada. Ele havia parado e não percebeu ainda, mas naquele exato momento algo invisível começou a se mover. No sábado de manhã, 2 dias depois daquele momento de entrega, o telefone tocou. Era um cliente antigo, alguém que Lucas havia servido anos atrás, mas que há muito tempo não falava com ele. Alguém que Lucas nunca pensaria em contatar porque achava que esse homem já tinha outros fornecedores, outras parcerias. Lucas, disse a voz do outro lado da linha, sei que faz tempo que não falamos, mas seu nome apareceu na minha mente esta semana e não consegui parar de pensar em você.
Estou começando um novo projeto. Grande, e acho que você seria perfeito para isso. Podemos nos encontrar segunda-feira para conversar? Lucas ficou em silêncio por um momento. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque entendeu, naquele instante, o que havia acontecido. Enquanto ele lutava, enquanto forçava, enquanto tentava controlar cada detalhe, a porta estava trancada. Mas quando ele parou, quando soltou, quando finalmente entregou, Deus agiu. A reunião de segunda-feira se transformou em uma parceria. A parceria trouxe novos clientes. Os novos clientes recomendaram outros. Em 3 meses, Lucas não apenas salvou sua empresa, ele a transformou. Estava faturando mais do que nunca. Mas o mais importante, ele estava em paz. Porque ele havia aprendido algo que nenhuma escola de negócios ensina, nenhum livro de estratégia menciona, nenhum consultor consegue transmitir. Você não salva a sua vida lutando contra ela. Você a transforma confiando nela. Lucas me procurou meses depois. Ele queria entender o que havia acontecido, queria compreender por quê, no momento em que ele parou de tentar controlar tudo, tudo começou a se resolver. E eu expliquei a ele o que estou explicando a você agora. Enquanto você luta, a mente consciente domina. E a mente consciente só conhece os caminhos óbvios, as soluções previsíveis, as portas que você já viu. Mas quando você para, quando solta, quando entrega, o subconsciente se abre, e o subconsciente tem acesso à inteligência infinita que conhece caminhos que você nunca imaginaria. Aquele cliente antigo não ligou porque Lucas estava trabalhando duro. Ele ligou porque a inteligência divina, operando através do subconsciente de ambos, orquestrou uma sincronicidade. Uma coincidência que não era coincidência nenhuma. Um milagre que era, na verdade, a lei espiritual em perfeita operação. Lucas não teria recebido aquele telefonema se ainda estivesse agitado, tenso, tentando forçar as coisas, porque naquele estado ele estava bloqueado, fechado, incapaz de receber. Mas quando ele parou, quando aquietou a mente e disse, "Eu entrego", ele se abriu. E a vida fluiu para dentro dessa abertura. Sabe o que é mais incrível? Lucas me disse naquele dia, com um sorriso que eu não havia visto em seu rosto por muito tempo. É que a solução estava vindo na minha direção o tempo todo, mas enquanto eu estava me debatendo, eu simplesmente não conseguia ver. Era como se eu estivesse bloqueando o próprio milagre que estava tentando criar. Exatamente, exatamente isso. A porta estava aberta, mas ele estava empurrando quando deveria estar puxando. A resposta estava chegando, mas ele estava fazendo tanto barulho interno que não conseguia ouvir. O caminho estava aparecendo, mas ele estava correndo tão rápido na direção errada que não podia vê-lo. E quando ele finalmente parou, quando ele finalmente confiou, quando ele finalmente entregou, tudo o que precisava acontecer, aconteceu. Naturalmente, perfeitamente, divinamente. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante. Lucas não era especial. Ele não tinha poderes místicos. Ele não fez nada de extraordinário. Tudo o que ele fez foi parar de bloquear o que já estava tentando acontecer. E você pode fazer o mesmo. Na verdade, você precisa fazer o mesmo. Porque onde quer que você esteja lutando agora, seja com dinheiro, saúde, relacionamentos, propósito, você está provavelmente fazendo o que Lucas estava fazendo, tentando resolver tudo sozinho, forçando, controlando, impedindo que a inteligência divina faça seu trabalho. A questão não é se Deus quer ajudar você. Deus está sempre pronto. A inteligência infinita está sempre fluindo. O universo está sempre conspirando a seu favor. A questão é, você está criando o espaço para que isso aconteça?
Ou você está tão ocupado lutando que não consegue receber? Lucas descobriu que enquanto ele se agitava, a porta permanecia trancada. Quando ele parou, Deus abriu. Esta é a verdade que vai libertar você. Esta é a lei que vai transformar sua vida. Não quando você se tornar mais forte, mais determinado, mais estratégico, mas quando você finalmente parar tempo suficiente para deixar o divino trabalhar. Lucas aprendeu isso, e sua vida nunca mais foi a mesma. Agora é sua vez de aprender e aplicar e testemunhar, porque a história de Lucas não é única, é universal. É a história de todo aquele que já descobriu o poder da entrega consciente, e pode ser a sua história também, a partir deste momento. Agora, chegamos ao momento em que a sabedoria se transforma em ação, onde o princípio se torna prática, onde você aprende, passo a passo, como aplicar esta lei poderosa em sua vida real, começando hoje, começando agora. Porque entender é maravilhoso, mas experimentar é transformador. E você está prestes a aprender exatamente como criar, de forma consciente e deliberada, aquele estado interior de entrega que permite a Deus agir. Este não é um protocolo complicado, não requer horas do seu dia, não exige nenhum equipamento especial ou conhecimento esotérico. É simples, direto e profundamente eficaz. Mas não confunda simplicidade com superficialidade. As verdades mais poderosas são sempre as mais simples, e este protocolo, quando praticado com sinceridade, tem o poder de reorganizar sua vida inteira. Passo 1. Pare fisicamente por um momento. O primeiro passo é literal, físico, tangível. Pare. Onde quer que você esteja agora, sentado, em pé, deitado, simplesmente pare. Cesse todo o movimento desnecessário. Não precisa ser dramático, não precisa ser perfeitamente formal. Apenas pare. Sente-se, se puder, numa cadeira, no sofá, na beira da cama. Deixe seu corpo pousar. Sinta o peso do seu corpo contra a superfície que te sustenta. Sinta o chão sob seus pés, a cadeira sob você, a terra sob tudo. Este é o primeiro ato de rendição. Você está dizendo ao seu corpo: você não precisa estar tenso. Você pode descansar. Eu permito. Respire. Uma vez. Profundamente. Mais profundamente do que você tem respirado o dia todo. Encha os pulmões completamente. Segure por 2 segundos. Depois solte. Lentamente. Como se estivesse liberando não apenas ar, mas toda a tensão acumulada. Faça isso 3 vezes. Inspirar, segurar, expirar, inspirar, segurar, expirar, inspirar, segurar, expirar. Você está ancorando-se no momento presente. Você está saindo do turbilhão de pensamentos sobre o passado e o futuro. Você está simplesmente aqui, agora, parado. Este é o fundamento. Sem isso, tudo que vem depois é construído sobre areia movediça. Passo 2. Solte a luta mental. Agora vem a parte mais sutil, mas mais importante. Você precisa soltar a luta interna. Sua mente vai querer voltar imediatamente ao problema. Ela vai querer continuar analisando, planejando, preocupando-se. Esta é a natureza da mente consciente. Ela não gosta de ficar ociosa. Ela quer fazer, resolver, controlar. Mas, neste momento, você precisa gentilmente, sem força, sem luta, redirecionar a mente. Diga para si mesmo, silenciosamente, com suavidade: eu não preciso controlar, eu permito. Repita isso, não como um mantra vazio, mas como uma verdade que você está escolhendo aceitar neste momento. Eu não preciso controlar, eu permito. Se pensamentos sobre o problema voltarem, e eles voltarão, não lute contra eles. Não tente suprimi-los. Simplesmente reconheça: ah, aí está minha mente querendo controlar novamente. E então, gentilmente, volte à frase: eu não preciso controlar, eu permito. Você está criando um novo padrão.
Você está ensinando sua mente que existe outra maneira de funcionar, não através da força, mas através da permissão, não através do controle, mas através da confiança. Este é o passo onde a maioria das pessoas se perde. Elas param fisicamente, mas continuam lutando mentalmente. E a luta mental é o verdadeiro bloqueio. Então, seja gentil, mas seja firme. Toda vez que a mente tentar te arrastar de volta para a agitação, traga-a de volta com a frase: eu não preciso controlar, eu permito. Passo 3. Entre no estado receptivo. Agora você vai dar um passo mais profundo. Você vai conscientemente entrar no que eu chamo de estado receptivo, o estado em que o subconsciente se abre para receber a impressão divina. E você faz isso através da imaginação do sentimento. Feche os olhos, se isso te ajudar. E imagine, não com esforço, mas com suavidade, apenas um sentimento, o alívio. Imagine como você se sentiria se o problema já estivesse resolvido. Não tente visualizar os detalhes de como ele foi resolvido. Não tente controlar a imagem do resultado. Apenas sinta o alívio de não estar mais carregando aquele peso. Como seria? Respire nesse sentimento. Deixe-o preencher seu peito. Suavize os ombros. Relaxe a mandíbula. Imagine também a entrega. Aquela sensação de quando você finalmente solta algo pesado que estava carregando por muito tempo. Você conhece essa sensação. Já sentiu isso antes. Agora, traga-a para este momento. E, por fim, imagine a certeza suave de que algo maior do que você está operando agora. Não uma certeza barulhenta, cheia de afirmações forçadas, mas uma certeza tranquila, profunda, silenciosa, como a certeza de que o sol vai nascer amanhã, mesmo que você não possa vê-lo agora. Você não precisa saber como a solução virá. Você não precisa entender quando ela aparecerá. Você só precisa descansar na certeza de que ela está vindo. Porque você parou. E quando você para, Deus age. Respire nesse estado, permaneça nele, nem que seja por apenas 2 minutos. Apenas sinta o alívio, a entrega, a certeza suave. Este é o momento em que você está imprimindo no subconsciente. Este é o momento em que a porta se abre. Passo 4. O decreto divino. Agora você vai selar tudo com uma declaração. Não uma afirmação desesperada, tentando convencer a si mesmo do que não acredita. Mas um decreto tranquilo, que emerge naturalmente do estado de certeza que você acabou de criar. Você vai repetir, silenciosamente ou em voz baixa, no ritmo da sua própria respiração. Quando eu descanso, Deus age. Inspire. Quando eu descanso, expire. Deus age. Inspire. Eu solto. Expire. O infinito conduz. Não force. Não grite internamente. Não tente empurrar essas palavras para dentro do subconsciente. Deixe-as fluir suavemente, como uma corrente gentil que penetra naturalmente no solo fértil da sua mente profunda. Faça isso por alguns ciclos respiratórios, talvez 10, talvez 20. O número não importa. O que importa é o tom, calmo, confiante, descansado. Estas palavras não são para convencer o universo. Elas são para alinhar você com a verdade de que o universo já está trabalhando a seu favor. Passo 5. O momento ideal. Aqui está um segredo poderoso que poucos conhecem. O melhor momento para fazer este protocolo é antes de dormir. Por quê? Porque no estado entre vigília e sono, aquele momento delicioso quando você está sonolento, mas ainda consciente, a mente consciente relaxa sua vigilância. O portão entre o consciente e o subconsciente se abre naturalmente, e qualquer impressão que você fizer neste momento penetra profundamente sem resistência. Então, esta noite, antes de dormir, faça este protocolo completo. Pare fisicamente. Deite-se confortavelmente. Solte a luta mental.
Eu não preciso controlar, eu permito. Entre no estado receptivo. Sinta o alívio, a entrega, a certeza suave. Faça o decreto divino. Quando eu descanso, Deus age. Eu solto. O infinito conduz. E então, simplesmente adormeça. Deixe-se deslizar para o sono carregando apenas esse sentimento de entrega confiante. Não se preocupe em terminar de forma perfeita. Não há forma perfeita. Apenas deixe o sono te levar enquanto você ainda está naquele estado de paz. Enquanto você dorme, o subconsciente trabalhará, sem interferência, sem resistência. E quando você acordar, talvez não perceba imediatamente, mas algo terá mudado. Uma leve clareza, uma sensação diferente, um pensamento novo que não estava lá antes. Passo 6. Caminhe sem ansiedade. Este é o passo final e talvez o mais revelador. Depois de fazer o protocolo, depois de ter parado, soltado, entregado, você precisa caminhar sem ansiedade. Isso significa: volte à sua vida. Faça o que precisa ser feito, mas faça sem aquela agitação desesperada de antes, sem ficar checando mentalmente a cada 5 minutos. Já aconteceu? Já apareceu? Porque ainda não chegou. O sinal de que você realmente entregou não é que você para de agir, é que você age com paz. Você trabalha, mas sem desespero. Você planeja, mas sem tensão. Você se move, mas sem forçar. É uma ação diferente, uma ação que flui naturalmente do estado de confiança, em vez de brotar do pânico. E aqui está a verdade profunda. Se você ainda está ansioso, você não entregou de verdade. Você apenas fingiu entregar enquanto ainda segurava o controle com a outra mão. A verdadeira entrega gera paz, sempre, sem exceção. Então, use a paz como seu indicador. Se você se pegar voltando à agitação, à preocupação obsessiva, ao controle tenso, não se julgue. Apenas volte ao protocolo. Pare novamente. Solte novamente. Entregue novamente. Quantas vezes forem necessárias até que a entrega se torne seu novo estado natural. E quando você estiver caminhando em paz, mesmo que externamente nada tenha mudado ainda, saiba que a mudança já começou no invisível. A solução já está em movimento. A resposta já está sendo organizada por uma inteligência que não comete erros. Você só precisa manter-se no estado de permissão para que ela se manifeste. A solução virá. Ela virá através de uma sincronicidade. Alguém que te procura inesperadamente. Ela virá através de uma coincidência. Você estar no lugar certo na hora certa. Ela virá através de uma inspiração súbita. Uma ideia que não estava lá ontem, ela virá de uma maneira que você não poderia ter planejado. Porque não foi você quem planejou. Foi a inteligência infinita operando através do seu subconsciente. E tudo o que você fez foi parar, soltar, confiar. Recapitulando o protocolo completo. 1. Pare fisicamente. Sente-se. Respire 3 vezes profundamente. 2. Solte a luta mental. Eu não preciso controlar. Eu permito. 3. Entre no estado receptivo. Sinta o alívio, a entrega, a certeza suave. 4. Faça o decreto divino. Quando eu descanso, Deus age, eu solto, o infinito conduz. 5. Momento ideal. Antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo. 6. Caminhe sem ansiedade. A paz é o sinal de que você realmente entregou. Faça isso hoje. Faça esta noite. Faça sempre que sentir a agitação tentando te dominar novamente. E observe. Observe como a vida começa a se reorganizar ao seu redor quando você finalmente sai do caminho e deixa o divino trabalhar. Porque esta não é teoria, esta é lei. E a lei sempre funciona. Quando você para, Deus age. Sempre. Agora você sabe, você entende, você tem o protocolo, você conhece a lei. Mas conhecer não é suficiente. Você precisa decretar.
Você precisa selar esta verdade não apenas na mente, mas no tecido mais profundo da sua consciência. Você precisa fazer uma declaração, não para o universo, não para Deus, mas para si mesmo. Uma declaração que o subconsciente ouvirá e aceitará como lei. Este é o momento do decreto final. O momento em que você reúne tudo o que aprendeu, tudo o que sentiu, tudo o que compreendeu e o transforma em palavra viva. Porque a palavra falada com convicção é poder criativo. A palavra unida ao sentimento é força manifestadora. A palavra nascida da certeza tranquila é o decreto que move montanhas. E agora você vai falar essa palavra, não de forma hesitante, não como alguém que está pedindo permissão, mas com a autoridade suave e inabalável de quem sabe que a lei é real, que Deus é fiel e que quando você para, o infinito age. Então, respire. Sinta sua postura se firmar. Sinta seu coração se aquietar e declare, em voz alta se estiver sozinho ou silenciosamente se não estiver, mas sempre com toda a sua convicção. Eu paro e Deus age. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a verdade pulsando através delas. Não é um pedido, é um reconhecimento. Você está reconhecendo a lei que sempre esteve operando, que sempre esteve disponível, mas que você só agora está permitindo funcionar plenamente em sua vida. Eu solto, e o caminho se abre. Você não está soltando por derrota, você está soltando por sabedoria, porque você entendeu que segurar com força não traz segurança, traz bloqueio, que controlar obsessivamente não traz resultados, traz exaustão. Quando você solta, quando realmente solta, o caminho que estava escondido pela sua agitação finalmente se revela. A porta que você tentava abrir empurrando se abre suavemente quando você puxa. A força divina trabalha em meu favor agora, não amanhã. Não quando as circunstâncias melhorarem. Não quando você merecer mais ou se esforçar mais. Agora. Neste exato momento, enquanto você lê ou escuta estas palavras, a inteligência infinita está operando. O subconsciente está aceitando esta impressão. As forças invisíveis estão se reorganizando de acordo com a lei que você acabou de invocar. A força divina não espera você estar perfeito. Ela só espera você estar receptivo. E ao fazer este decreto, você está se abrindo completamente. Agora, vamos mais fundo, porque há camadas neste decreto, e cada camada amplifica o poder da anterior. Eu liberto toda a ansiedade, eu liberto todo o medo, eu liberto a necessidade de controlar. Fale isso como alguém que está realmente soltando um peso, como alguém que está abrindo as mãos e deixando cair aquilo que estava segurando com tanta força que os dedos doíam. Ansiedade. Você não me serve mais. Medo. Você não tem poder sobre mim. Controle obsessivo. Você é uma ilusão que eu escolho não mais acreditar. Eu entro no descanso. Eu confio no fluxo. Eu permito que a inteligência infinita me conduza. Sinta isso fisicamente. Seus ombros podem relaxar quando você diz, eu entro no descanso. Sua respiração pode se aprofundar quando você diz, eu confio no fluxo. Seu rosto pode suavizar quando você diz, eu permito. Deixe seu corpo participar deste decreto, porque o subconsciente ouve não apenas as palavras, mas a mensagem completa, incluindo o que seu corpo está comunicando. O que é meu por direito divino já está a caminho, não preciso perseguir. Não preciso forçar, apenas preciso permanecer aberto. Esta é a verdade que liberta. O que é seu, a saúde, a prosperidade, o amor, a paz, a solução que você precisa, não está perdido em algum lugar distante esperando você encontrá-lo depois de uma luta árdua. Está vindo em sua direção agora. Está sendo atraído magneticamente para você pela lei da correspondência mental.
Está se manifestando na realidade física através do canal do subconsciente. Você não precisa perseguir, você só precisa permitir. E agora, o decreto que sela tudo. Enquanto eu descanso na fé, o universo trabalha em minha intenção. Enquanto eu solto o controle, Deus assume o comando. Enquanto eu paro, a vida flui. Repita isso. Não apenas uma vez. Repita até sentir que não são mais palavras que você está dizendo, mas verdades que você está sendo. Enquanto eu descanso na fé, o universo trabalha em minha intenção. Enquanto eu solto o controle, Deus assume o comando. Enquanto eu paro, a vida flui. Agora, a parte mais poderosa de todas, o decreto pessoal. O decreto específico para aquilo que você está enfrentando agora. Você sabe o que é. Você sabe qual é a situação em sua vida que te trouxe até este momento, que te fez buscar esta mensagem, que te fez ouvir estas palavras. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser um relacionamento, pode ser uma decisão importante, pode ser uma dor que parece não ter fim. Seja o que for, nomeie agora, não com medo, não com desespero, mas com a autoridade tranquila de quem está entregando isso ao poder superior. E declare: situação, problema, desafio, eu entrego agora à inteligência divina que sabe exatamente como resolver. Eu paro de lutar contra isso. Eu confio que a solução perfeita já está se manifestando. Eu descanso, e enquanto descanso, Deus age. Sinta o alívio dessas palavras. Não importa se o problema ainda está visivelmente presente. Não importa se as circunstâncias externas não mudaram ainda. O que importa é o que você acabou de fazer no invisível. Você moveu algo. Você abriu uma porta. Você ativou uma lei. E essa lei, meu amigo, nunca falha. Agora, para selar completamente, vamos fazer o decreto na forma de gratidão. Porque a gratidão é a frequência mais alta de todas. É a linguagem que o subconsciente reconhece como aceitação completa. Eu agradeço porque a resposta já está a caminho. Eu agradeço porque enquanto descanso, Deus trabalha. Eu agradeço porque a força divina nunca falha, nunca hesita, nunca me abandona. Eu agradeço porque isto está feito, agora. Agradeça como se já tivesse acontecido. Não porque você está fingindo ou se enganando, mas porque no reino invisível, onde todas as coisas são criadas antes de se manifestarem, já está feito. A semente já foi plantada quando você parou e entregou. Agora é apenas questão de tempo até que brote no mundo visível. E esse tempo será muito mais curto do que você imagina, porque você removeu o maior obstáculo, sua própria resistência. Respire agora, profundamente, e sinta a diferença. Algo mudou em você. Pode ser sutil, pode não ser dramático, mas há uma paz que não estava lá antes. Há uma certeza tranquila que substituiu a agitação. Isso é o sinal. Isso é a confirmação de que o decreto foi aceito. Você parou. E Deus está agindo. Você soltou. E o caminho está se abrindo. Você confiou. E a força divina está trabalhando em seu favor. Agora. Sempre. Inevitavelmente. Esta é a lei. E você acabou de ativá-la com o poder do seu decreto. Então, caminhe em paz. Durma em paz. Acorde em paz. Porque enquanto você descansa na fé, o universo está orquestrando o milagre que você precisa, e ele virá. Na forma perfeita, no momento perfeito, da maneira perfeita, porque você finalmente parou de bloquear e começou a permitir. Eu paro, e Deus age, eu solto, e o caminho se abre, a força divina trabalha em meu favor agora. Está feito. Está feito. Está feito. E assim, chegamos ao final desta jornada. Mas não ao fim do seu despertar, porque o que você aprendeu hoje não é apenas informação, é transformação. E transformação não acontece uma vez e termina.
Ela se desdobra, se aprofunda, se expande a cada dia que você pratica esta verdade. Você agora conhece o segredo que poucos compreendem, que suas maiores vitórias não vêm quando você luta, mas quando você confia, que as soluções mais perfeitas não surgem quando você força, mas quando você permite, que a força divina, que pode mover montanhas e reorganizar circunstâncias, só precisa de uma coisa de você, que você pare tempo suficiente para deixá-la trabalhar. Esta noite, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, você não vai mais se debater mentalmente com os problemas do dia. Você não vai mais revirar os mesmos pensamentos angustiantes que te mantinham acordado até tarde. Você não vai mais carregar sozinho o peso de um mundo que nunca foi seu para carregar. Porque agora você sabe melhor. Você sabe que existe uma maneira diferente de viver. Uma maneira onde você não está sozinho, onde a inteligência infinita que criou o universo inteiro está trabalhando através de você, por você, a seu favor. Tudo o que você precisa fazer é parar, soltar, confiar. Então, esta noite, antes de dormir, faça o protocolo que eu te ensinei. Pare fisicamente. Sinta o peso do seu corpo descansando. Respire 3 vezes, profunda e lentamente. Solte a luta mental. Repita suavemente. Eu não preciso controlar. Eu permito. Entre no estado receptivo. Sinta o alívio, a entrega, a certeza tranquila de que algo maior está operando agora. Faça o decreto. Quando eu descanso, Deus age. Eu solto. O infinito conduz. E então, simplesmente adormeça. Deixe-se deslizar para o sono carregando apenas esse sentimento de paz profunda. Porque enquanto você dorme, o subconsciente, livre da interferência da mente consciente, estará trabalhando, reorganizando, atraindo, manifestando. E quando você acordar amanhã, talvez não perceba imediatamente, mas algo terá mudado. Uma leve clareza, um pensamento diferente, uma sensação de que o peso diminuiu, mesmo que as circunstâncias ainda pareçam as mesmas. Confie nessa sensação. Ela é real. Ela é o primeiro sinal de que a lei está operando, de que a porta começou a se abrir, de que a resposta está a caminho. Nos próximos dias, você pode começar a notar sincronicidades. Pequenas no começo. Uma pessoa que te procura inesperadamente. Uma ideia que surge do nada. Uma oportunidade que aparece quando você menos espera. Não descarte essas coisas como mera coincidência. Elas não são coincidência. São a inteligência divina, trabalhando através dos canais do subconsciente, orquestrando exatamente aquilo que você precisa. E quanto mais você reconhecer esses sinais, quanto mais você agradecer por eles, quanto mais você confiar neles, mais eles se multiplicarão. Porque a gratidão amplifica, a fé atrai, e a confiança abre portas que o esforço desesperado sempre manteve trancadas. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante. Esta verdade que você aprendeu hoje não é apenas para este momento específico da sua vida. Não é apenas para o problema que você está enfrentando agora. É um princípio universal que você pode aplicar em absolutamente qualquer situação pelo resto da sua vida. Toda vez que você se pegar lutando, forçando, tentando controlar obsessivamente, pare. Lembre-se desta lei. Volte ao protocolo. Solta, entregue, confie. Toda vez que a ansiedade começar a te dominar, lembre-se, quando eu descanso, Deus age. Toda vez que o medo disser que você precisa fazer tudo sozinho, lembre-se, eu solto, o infinito conduz. Esta não é uma técnica única, é uma maneira de viver. Uma filosofia de vida que, quando verdadeiramente abraçada, transforma não apenas situações isoladas, mas toda a sua existência.
E porque eu sei que você vai querer se aprofundar ainda mais nesta sabedoria, porque eu sei que você vai querer continuar crescendo, expandindo, descobrindo os mistérios profundos da mente e do espírito. Eu quero te convidar para algo. Amanhã, neste mesmo horário, estarei aqui novamente. E vou revelar o próximo princípio espiritual que mudará sua vida. Um princípio tão poderoso quanto este que você aprendeu hoje, mas que trabalha de uma maneira completamente diferente. Vou te mostrar como a linguagem que você usa, não apenas as palavras que você fala para os outros, mas as palavras que você fala para si mesmo, para o seu próprio corpo, para o seu subconsciente, têm o poder de curar, transformar e manifestar realidades que hoje parecem impossíveis. Vou te ensinar como conversar com o seu sangue, como dar comandos ao seu corpo que ele não pode desobedecer, como usar a palavra falada como um cetro de poder que governa cada célula, cada órgão, cada sistema do seu ser. Porque você não é vítima do seu corpo, você é o governante dele. E amanhã você vai aprender exatamente como exercer essa autoridade divina que sempre foi sua, mas que talvez você nunca soube que possuía. Então volte amanhã, porque esta jornada está apenas começando. E cada passo te leva mais fundo, mais alto, mais perto da vida extraordinária que você foi criado para viver. Por enquanto, descanse nesta verdade. Você parou. E Deus está agindo. Você soltou, e o caminho está se abrindo. Você confiou, e a força divina está trabalhando em seu favor, neste exato momento. A paz que excede todo o entendimento te envolve agora. Não porque tudo já está resolvido visivelmente, mas porque você sabe, com uma certeza que vem de um lugar mais profundo que a mente, que está sendo cuidado, que está sendo guiado, que não está e nunca esteve sozinho. Carregue essa paz com você, para a cama esta noite, para o dia amanhã, para cada momento da sua vida. Porque quando você vive em paz, você está vivendo na frequência onde os milagres acontecem. E o seu milagre está chegando. Agora. Até amanhã, meu querido amigo. Que o sono desta noite seja profundo, reparador e preenchido com a presença silenciosa da inteligência divina trabalhando em seu favor. A sua rendição é o início da ação divina, e a ação divina nunca falha. Boa noite. E descanse bem, porque enquanto você descansa, Deus age.